Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Guerra Fria. Eu vou introduzir o assunto, contextualizando um pouco. Bom, tudo começou, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Europa ela encontrava-se devastada, então sobressaem os Estados Unidos e a União Soviética por motivos óbvios, né? Não teve devastação em seus territórios geográficos. Estados Unidos por estar no continente americano, né? Atravessando o Atlântico, a União Soviética por estar a leste, numa grande distância geográfica, né? Aqui no leste europeu e tal, pegando a parte do Oriente também, no mapa geográfico. E obviamente, né, porque o conflito da Segunda Guerra fora no continente europeu, atingindo os países que ali se situavam. Então, bem, após a Segunda Guerra Mundial, as duas grandes emergentes potências quiseram solidificar seus ideários, suas políticas nos países que já partilhavam de seus parâmetros sociais, mas também em expandir esses ideários mundo afora. E diante disso, surgiram o Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, e o Conselho, em contraposição, e o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon, da União Soviética. Ambos os planos, né, no intuito de auxiliar e ajudar economicamente, especialmente através de empréstimos, né, na reconstrução dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial. Assim, como a Organização do Tratado do Atlântico, a OTAN, né, de 1949, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, né, ambos os tratados, né, no intuito de defender interesses militares dos países membros de cada lado. Diante este contexto, iniciou-se a Guerra Fria, cuja expressão utilizada no sentido de que foi ideológica, né, no campo das ideias, apesar de obter conflitos físicos indiretos, como na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, por exemplo. É, Indiretos, né, pois se fosse direto, né, diante o poderio militar de centenas de mísseis nucleares de ambos os lados, enfim, possivelmente se extinguiria a vida na Terra, né, caso houvesse embate entre essas duas potências, né? Então, por isso também o nome de Guerra Fria. Pois bem, que ideologias são essas? Bem, de um lado temos o capitalismo, né, protagonizado pelos Estados Unidos, que fundamenta-se na propriedade privada, né, na economia de mercado, o livre mercado em detrimento da intervenção do Estado, o acúmulo de capital, né, nos meios de produção de itens necessários, né, não só supérfluos, com fins puramente lucrativos, né, enquanto o socialismo fundamenta-se na coletivização e autogestão dos meios de produção, também, né, o ensino gratuito para todos, o Estado laico, né, a criação do Estado laico, a redução da jornada de trabalho, a extinção da propriedade privada e das classes sociais, no intuito da igualdade socioeconômica, né? Nesse caso, a supressão, né, isto é, a extinção a propriedade privada cabe somente ao âmbito das indústrias, não a casas particulares, enfim. Vejam, é preciso analisar o discurso, né, contextualizando sua época. Vejamos, o socialismo surgiu no fim do século XVIII, nas circunstâncias da Revolução Industrial. Essa revolução industrial desencadeou o quê? Um ambiente fábril, nas mais duras condições de trabalho, jornadas pesadas de trabalho, né? Não tinha salário mínimo, nem direito à aposentadoria, etc. Né? Também desencadeou a migração do campo para a cidade, gerando um crescimento urbano sem planejamentos, né? Que resultava numa segregação social, né, onde de um lado se viu os proletariados, mão de obra, né, e nas fábricas e tal, e do outro a burguesia, né, minoria detentora dos meios de produção. Nesse contexto pleno do capitalismo, né, gerando miséria para muitos, né,
intelectuais passaram a buscar alternativas para sanar tais mazelas sociais. Então veio a teoria socialista. Né? Na próxima aula discorreremos mais sobre este assunto, pois há o socialismo utópico, né, o científico, mais conhecido como marxismo, né, e o real. Este último protagonizado especialmente por Stalin, né, que contribuiu um pouco para a distorção do termo, né, pois mais parecia uma ditadura, só que não do proletariado, né, destoando-se, por exemplo, da Comuna de Paris de 1871, que realmente foi, né, colocada em prática a ideia socialista, enfim, que foi a ditadura do proletariado, teve a autogestão e a coletividade, enfim. Mas isso a gente, vai ver mais adiante. Voltando à Guerra Fria, é interessante dizer que além da guerra espacial, né, que, enfim, houve, por exemplo, a Operação Condor, que após a Revolução Cubana, né, de Fidel, os Estados Unidos se viram na necessidade de intensificar sua vigilância sobre o Cone Sul, né, que é aqui na nossa América Latina. Como? Né, auxiliando através do Plano Condor, né, a implantação de ditaduras militares no combate ao perigo vermelho, né, logo ao combate ao socialismo, né, ambas queriam, né, fazer essa expansão ideológica, né, política e militar, né, teve esses acontecimentos. Assim como também houve o embargo, né, ou seja, o bloqueio econômico unilateral contra Cuba, que permanece até hoje. Enfim, a divisão da Alemanha, né, também tendo resultado no Muro de Berlim, né, dividindo a Alemanha ocidental capitalista e oriental socialista. Enfim, bem, em suma, o atraso econômico e a falta de democracia nos países soviéticos, pontuo aqui também a cultuação ao Fordismo pelos soviéticos, né? Esse Fordismo fortalecido pelos planos quinzenais, que na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, que fundamenta-se num sistema de produção em massa estática e inflexível. Por exemplo, onde produzia-se muito insumo X e pouco insumo Y, né, resultando da escassez do insumo Y, por exemplo, né, pela inflexibilização na produção. Enfim, é, ao invés, né, de se abrirem, por exemplo, para o toyotismo, que é uma produção de acordo com a demanda, né, bem mais flexível. Enfim, esses fatos, né, levou à extinção da União Soviética perante o mundo, né, dando a vitória aos Estados Unidos após a queda do Muro de Berlim em 1989. Né? Mesmo ainda hoje, né, certos países ainda se considerando socialistas, como a China, né, Coreia do Norte e Cuba. Bem, esse foi um pouco do apanhado, né, um resumo em si sobre a Guerra Fria, né, que mais, né, foi Guerra Fria justamente, né, já falamos aqui, uma guerra mais ideológica, tanto que foi um embate, né, de tratados e etc. E na próxima aula a gente dá continuidade no modo mais profundo nesse assunto. Obrigada pela atenção de todos e tenham todos um